Eu estou cerca de 2 anos atrasado, mas a gente tem que começar de algum local, certo? Então hoje eu venho falar sobre placa de vídeo da Intel, mas não as B570 ou B580 que estão saindo agora, até porque nem tem estoque no Brasil. Eu tenho que falar sobre a geração que veio antes. Essa aqui é uma ARC A770, placa de outubro de 2022, que está no mercado há um tempo. O preço está alto, não acho interessante. E até porque eu nem comprei ela para tu ver. Na verdade eu peguei emprestado de um inscrito Marcos para fazer esse teste, fazer esse vídeo aqui para ver minha opinião, o que eu estou achando desse modelo em questão. Primeira placa que eu trago aqui no canal da Intel. Será que é uma boa? Para falar a verdade? Nem tanto assim. Mas vamos lá ao vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Plaquinha da ASRock, Phantom Gaming. Eu vou deixar até a caixa aqui porque a placa está aqui embaixo já. Já adiantei o processo do vídeo aqui. É uma placa de 3 fãs, ela tem uma transparente no centro e essas aqui são transparentes, mas são mais escuras, né? Tem detalhes em vermelho e em relação à construção tá muito boa. Olha isso aqui, ó, da construção dela, dissipação topzera, isso aqui não pode reclamar não. 2 conexões de 8 pinos aqui, só que ela não consome tanto assim, tá? Vocês vão ver depois no vídeo que é uma placa que tem um consumo relativamente baixo até. Aqui também, ó, nossa, projetão aí, no ladinho, aqui no outro também. Ah tá, ela tem 4 saídas de vídeo, um HDMI, 3 DisplayPort e ela tem um backplate também em vermelho, aqui como que vocês estão vendo, tá? A respeito do projeto dessa placa, não tenho nada a reclamar. A temperatura, muito boa. O consumo, ok, tranquilo. E barulho, também ok, tranquilo. Então já testei tudo isso aqui. E eu não tenho muito a reclamar sobre a construção, o projeto. Eu tenho a reclamar mais sobre o desempenho. Infelizmente não gostei tanto assim. Mas eu tenho que mostrar para vocês, né? Então vamos conferir como que ela se saiu aí em cerca de 12, 13 jogos que eu testei. E, enfim, vocês vão ver. Vamos lá, gente. Primeiramente, instalação. Estou testando aqui no Windows 11, tá bom? Um Windows que é mais recente. Não só o Windows 11 você, mas a instalação aqui é mais recente. Eu tive problemas com o Windows 10, muitos travamentos, então resolvi testar em outro sistema. Nem estou colocando os testes aqui com o Windows 10, tá bom? E demora um pouco mais para você instalar esses drivers da Intel, mas no final das contas vai muito bem, funciona, reinicia e a gente já pode testar. Aqui o GPU da placa, uma coisa interessante que é uma placa 16 GB de VRAM, isso aqui é muito bom, DDR6, 256 bits. PCI Express 16 4.0, isso aqui é bem bacana porque a Nvidia não tem oferecido isso em placas dessa faixa de preço. Lembrando que é uma placa para usar com resize bobar habilitado. Nem pense em usar essa placa sem resize bobar. É requisito, não é recomendação tipo, se você quiser. Não, nada disso. É requisito que você use o resize bobar habilitado, que você tenha isso no teu PC, tá bom? Lembrando que é uma placa de setembro e outubro de 2022. O primeiro jogo que eu testei foi o Cyberpunk 2077. Eu percebi até uma demora mais para reiniciar esse jogo e alguns outros com essa placa também. Coisinhas no driver dela que você pode não ver no NVIDIA da vida, tá? Mas aqui rodou bem o jogo e eu vou testar primeiro os jogos que rodaram bem. Coloquei em Full HD, coloquei no Ultra para ver como ficava o desempenho e ficou bom acima dos 60, para mim é bom, tá? Que aqui eu viso acima dos 60 FPS, ainda mais com esse tipo de produto que é um produto mais de entrada. Ela tem uma temperatura muito boa, na casa dos 60, o hotspot não achei para informar para vocês, tem mais a temperatura da memória, mas também estava muito bom no final do teste. O consumo aqui está tranquilo, 180 watts, não é tanto assim, então até é surpresa que ela tenha 2 conexões de 8 pinos. Tem placas que consomem um pouco mais e só tem de uma, tá? Mas a Intel resolveu assim. Tá usando 7 GB da 16 que ela tem de VRAM e tô usando 5.7 Santis 3D, que assim, tá bem tranquilo esse desempenho aqui. Você pode até tentar também colocar 1440p, eu tentei, mas aí você tem que usar algum recurso de upscaling, né? Nesse caso aqui eu habilitei o Intel Xi em qualidade e ficou também na casa dos 60 para cima, tá? Se você usar 100, o upscaling aí não vai ficar no 60, como o objetivo é ficar aos 60, é assim que eu prefiro e assim que eu acho que a maior parte das pessoas prefere. Tem gente que às vezes não se importa em jogar dos 30 aos 40, tá? Aí depende muito de caso para caso, de pessoa para pessoa, eu prefiro assim. O consumo fica ali no máximo 190, pelo que eu tenho visto, temperatura muito boa, o projeto é muito tranquilo, a placa não é esquentada, não é barulhenta, nada disso, tá? Ela até desempenhando bem nesse jogo, o problema são outros jogos que nem tanto. CS2 eu também testei, coloquei em Full HD no baixo e foi bem
tá aí o desempenho que ficou. Só que eu percebi que o uso tá baixo desse produto aqui com esse processador. Pode ser um problema de driver overhead, tá? Que já tinha nessa placa, então o pessoal poderia procurar isso nas Bs, né? Eu vou falar mais sobre isso no finalzinho do vídeo, mas assim, tem um problema também que foi mostrado recentemente, até fiz um vídeo sobre isso, de driver overhead em placa B580. E o pessoal está agindo como se fosse algo novidade, mas estou vendo aqui acontecendo nesse momento, porque era para ter mais desempenho, tá? Não faz sentido, esse processador aqui ele consegue empurrar mais. Tá conseguindo a média de 200 FPS, 1% low está bem baixo. Essa placa eu percebi que tem 1% low mais baixo mesmo, tá, do que as outras, então assim, não tem muito o que fazer, tá? Mas no desempenho geral tá ok aqui, a meu ver. Só é estranho que ela tá com uso tão baixo quando o processador não é o gargalo, é o 5700 X3D, um processador bacana, e as memórias estão até mais ajeitadinhas, não que vai fazer muita diferença com esse processador assim, mas se fizesse, né, ela estaria bem ajeitadinha essa memória aqui, memória que eu mesmo otimizei, nem fiz vídeo nem falando sobre nada sobre ela, mas assim, achei um pouco estranho esse desempenho no CS, tá? Tem outro jogo que está muito na moda aparentemente, que é o Marvel Rivals. Coloquei no Full HD e coloquei aqui num desempenho baixo, até mais baixo do que o baixo mesmo, só para ver como ficaria o FPS. Aqui fica com uso bacana da placa de vídeo, né? 99%, parece que está bem otimizado. O FPS médio fica na casa de 127, mas vejo que sempre cai um tanto, né? 1% low ali, 16 e tal, bem estranhinho. Temperatura tá bacana, não é reclamação, consumo tá ok, uso de RAM tá ok. Então assim, o negócio mais dessa placa aqui é o desempenho dela nos jogos. Fica meio que uns locais ficam bons, outros locais ficam médios, outros ficam péssimos. E fora esses negócios de driver também. Na verdade tudo é relativo a driver, né? A Intel está começando. Então assim, ficou ok. E se você quiser mais FPS, tem como também, tá? Eu acabei colocando também aqui o Intel Xe aqui em qualidade, 75%, para ver como ficaria, e faz um pouco mais de FPS, fica na casa dos 140 ali, e um centro não cai tanto assim nesse caso aqui, ó. Tá na casa de 40, 45, então ficou até melhorzinho o desempenho desse jeito que eu estou mostrando para vocês, o uso da placa 99%, temperatura 60, esse jogo nem estressa muito, né? Então assim, nesses jogos mais novos, a tendência é que vá bem, tá? Parece que estão utilizando mais jogos mais novos do que os mais antigos. Só que aí, depois da terceira rodada, infelizmente o jogo travou e eu não consegui voltar para jogar, tá? Tinha que iniciar o sistema, eu fui fazer outras coisas lá, infelizmente travou. E pode acontecer no seu caso também. Então às vezes tá indo bem, até que pum, não tá mais. COD, tem que ter o Warzone, né? Então aqui no Full HD, no qualidade gráfica assim baixa, mas tá 100% mesmo, tá em Full HD, tá? E ficou uma performance bacana, assim, de não travar, mas eu esperava mais, tá? Ficou na casa ali dos 80, 90 FPS e foi só caindo, sabe? Caindo nos setores assim, que aí ficou na casa de 86, o uso tá 100%, né? Então já indica que tá de boa com o processador, temperatura 60, também tá de boa temperatura, o consumo tá baixo também, mas o FPS tá um tanto abaixo do que eu esperava, né? Aqui a 6600 destrói essa placa e eu percebi que geralmente no COD a Intel não manda tão bem assim, tá? Infelizmente. Eu até reduzi também a resolução, né? Na verdade mexi no upscaling, coloquei o upscaling ali em qualidade. Ficou na casa dos 100 FPS assim, mas nem passou muito disso no Full HD. Era para mais, tá? Uma placa desse nível. Como eu falei, tem altos e baixos dela, né? Às vezes você espera uma coisa e vai muito bem, mais do que você imaginava, e às vezes você espera uma coisa e vai mal. Nesse caso aqui no COD foi mal, eu esperava mais dela. Pelo menos não travou. Testei o Warhammer, coloquei o Warhammer em Full HD nativo, com TAA só, e no médio, tá? O jogo aqui é pesado, gente. E é tão pesado que, assim, consigo na casa de 30, 40 FPS. Para você não é problema, tá aí, ó. Às vezes o pessoal tá falando assim, pô, testa 30, 40 também para mostrar. Tá aí o que ela consegue, ó, 30, 40. Vi que caía bastante, no 1% low, né? Mas eu prefiro perto dos 60. Aí eu fui lá e coloquei também o FSR qualidade, nesse caso aqui, para ver se ficaria com um FPS um pouco mais alto, e aí já chegou mais perto dos 60. Um trecho mais aberto ficou ali na casa dos 60 mesmo, mas sempre esse 1% low baixo, né? E aqui a temperatura 60 graus. Então assim, foi até bem no Warhammer, até tá subindo o FPS agora, mas você tem que fazer ele um upscaling, né, para conseguir os 60, mesmo no médio Full HD é muito. Mas esse jogo é pesado por si só, realmente aqui até a 6600 também não vai muito bem não. Starfield rodou bem, eu coloquei no médio e eu coloquei com o shares em ultra qualidade em Full HD, tá?
e ficou na casa lá dos 50 a 60 FPS. Esse aqui é um setor pesado, então ficou tranquilo ao meu ver, mas não ficou exatamente aos 60, tá? Nesse caso, se você quiser 60, sim, mais perto possível, aí você tem que mexer também, tirando de outra qualidade para a qualidade, que aí mais também fica parecido com o DLSS ou FSR qualidade, né? Porque o Chess tem o ultra qualidade que os outros não têm. Aqui a gente já consegue a média dos 60 FPS, como geralmente a gente prefere, né? 60 ou mais. Mas antes estava até ok também, qualidade boa, visualmente falando. É uma placa que era para ser barata no Brasil, mas não está muito barata não. Mas enfim, foi bem, temperatura tranquila, consumo baixo também. Deus da Guerra, God of War Ragnarok. E aqui foi em Full HD e no alto, e foi bem, acima dos 70. Aqui é um desempenho interessante da placa, tá? Como eu falei, tem hora que você espera pouco e vai mais. Esse aqui foi bem, esse desempenho aqui, gostei. Aqui já consome mais a placa, né? Chega no pico dela de 190. A temperatura lá, ó, 63, está bem baixo, então pode esperar que essa placa aqui é uma placa fria, mas não recomendo a compra porque você será cobaia aí. Até está saindo na geração B, não faz sentido comprar a geração A, só interessante mostrar, tá? Eu já teria comprado a versão B se tivesse saído no Brasil, mas como vocês viram, não saiu ainda. Mas no geral, muito bom o desempenho aqui no God of War Ragnarok, né? Foi bem aqui em relação a outros jogos. Horizon Forbidden West, eu coloquei nativo, Full HD com Chess, só que nativo. Coloquei no alto, tá? O jogo aqui não tem Ray Tracing, foi bem também. Ficou parecido com o Deus da Guerra. Gostei, pelo menos esse trecho mais leve aqui, que é um trecho interno, né? Ficou assim bem parecido, até consumindo um pouco menos. Mas aí tem um trecho um pouco mais pesado que eu consegui chegar nele, que é uma cidadezinha. Aí cai dos 70, 80 FPS para uns 60, né? Às vezes cai até para os 59, 58. Então tem trecho mais pesado mesmo, mas mesmo assim ela tancou Full HD no alto, que é muito bom, né? Se essas placas assim conseguissem tancar tudo Full HD no alto, estava muito tranquilo. Algumas acabam tendo que reduzir, tipo no Hammer, né? Tive que reduzir ali para dar certo. E mesmo foi no médio também. Mas no geral foi ok nesse jogo, um jogo bem bonito, bem tranquilo, um jogo mais novo, né? Então aqui se fosse todo jogo assim, eu estaria elogiando. Alan Wake 2 aqui já é um jogo pesado. Aqui eu coloquei no médio, coloquei em Full HD nativo, sem fazer não upscaling. Cara, esse texto aqui é muito pesado, fica 30, 34 FPS. Não cai de 30, então uma parte positiva, mas 1% low fica baixo aqui nesse jogo, né? Dá umas travadas e tal. Realmente é bem pesado, mas tancou e não travou, tá? Agora, para você conseguir um pouco mais de FPS, você tem que ativar ali um FSR num equilibrado da vida, né? Que é o jeito, gente, senão não fica grande coisa não, tá? Aí, ó, mesmo aquele trecho pesado, fica 46, 50, só que depois já chega muito perto dos 60 FPS. Aquele trecho lá é um dos mais pesados que o pessoal vê, né? Que a gente viu até hoje. Mas no geral foi bem aqui no Alan Wake 2, rodou bem e só 1% low dele que não tá tão grande coisa assim, né? 10, 1% low, poderia ser mais. Testei o The Last of Us, coloquei em Full HD no médio, porque no alto ficou um tanto pesado nesse setor de vegetação. Eu percebi que tem uma certa inconstância aqui nesse jogo, tá? Ele tá com um FPS que você imagina, pô, tá indo bem, aí de repente dá uma queda assim do nada. Então assim, problemas de driver, né? Que eu não sei agora se eles vão arrumar, porque eles devem estar focados na geração B. No geral, fica na casa dos 60 para cima, então vai bem nessa qualidade gráfica, nessa resolução. Mas eu acho que poderia um pouco melhor se tivesse mais otimização. Placa de vídeo 60 graus, uso 7.716 de RAM, tem RAM sobrando aqui, né? Mas falta otimização e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou até mostrar para vocês como que eu senti essa queda de FPS contra uma 2060 no final, então já deixa o like e se inscreva aí. O Spider-Man eu consigo colocar em Full HD no muito alto, esse aqui é o primeiro, né? E cara, foi muito bem aqui, tá? Inclusive vai com um desempenho assim até melhorzinho que as B, né? Esse aqui é um jogo que tem driver overhead, mas está indo bem, ó, na casa de 100, 105 FPS, bem tranquilo. Gostei desse desempenho aqui, tá? Esse aqui já está nas minhas expectativas, tá indo muito bem. E vocês podem ver que está bem fluido, temperatura tranquila, consumo tranquilo. Aqui é o jeito que a gente esperaria. Mas acontecem os problemas, né? E vamos falar um pouco mais dos problemas agora, inclusive o próprio Spider-Man, que eu fui testar, por exemplo, com o Ray Tracing, simplesmente não estava abrindo não. Travou, testei várias vezes e não ia com Ray Tracing, tá? Então não tem teste aqui do Spider-Man com Ray Tracing, porque simplesmente não funcionou.
Também obtive travamentos no Resident Evil 4. Primeiramente tentei pegar ele no máximo, mas não ia. O máximo usa muita VRAM, né? Mas essa placa tem 16 de VRAM, achei que ia, mas não foi não, tá? Trava, não volta e tal. Aí eu demorei ali uns 10 minutos para conseguir fazer esse jogo funcionar, mas funcionou. Consegui jogar ele aqui no priorizando gráficos em Full HD e ficou na casa dos 40, 50 FPS, mas eu esperava mais desempenho e vejo que o uso da placa está muito baixo, é como se tivesse o processador gargalando, que não é para acontecer. Então aqui é um problema bem óbvio de driver overhead. O jogo, no final das contas, rodou, mas está rodando muito, muito mal. E aqui uma 6600 faz mais performance, uma 2060 Super faz mais também, mas infelizmente a Intel não está indo nada bem aqui, nesse caso, pelo menos a Arc A770. No dia que eu puser a mão numa B760 ou no B580, poderia falar também desse jogo lá, nesse caso. Testei também o Indiana Jones, coloquei em Full HD no alto e acabou que ficou a escala de resolução dinâmico, então não tá realmente Full HD, tá? Até que rodou bem, então eu pensei até, pô, tá indo bem aqui, mesmo que tá no dinâmico, tá indo bem, tá bonitinho. Talvez nem precise arrumar, mas aí foi e travou o jogo, crashou o jogo, depois também ficou bem difícil de voltar a ele, então é um jogo que abriu pero não mútil, né? O Black Myth Wukong eu tentei colocar em Full HD, no médio, com Chess em 77%. Também outro jogo que não rodou, gente. Simplesmente não ia, não abria. Tentei, mas não fui capaz de fazê-lo rodar aqui hoje, tá? No Windows 11. No Windows 10 eu tive até mais problemas. Também vi problemas parecidos no Red Dead Redemption 2. Tentei colocar na qualidade gráfica bacana, o jogo é leve, né? É um jogo mais antigo, Full HD. Não pegou. Travou, pediu para reiniciar, então não deu certo. Infelizmente não foi aqui o caso, tá? E só para exemplificar aquele problema que eu falei para vocês, vamos voltar ao The Last of Us contra uma 2060 Super, se bem que elas estão com qualidade diferente, tá? A 2060 se não me engano tá no alto e ela tá no médio, mas veja que a 770 nesse trecho, ela consegue até mais FPS, né? E tá indo bem. A 2060 tá melhor porque ela tá no alto, mas tá indo bem aqui. Tá 80 contra 70, então assim, é o que a gente espera, né? A gente espera essas médias, a gente espera esse comportamento e vai indo, o pessoal vai andando e tal. Só que aí vai chegando alguns trechos que de repente o desempenho da placa simplesmente cai bastante, que é coisa de driver, tá? Não tem muito o que falar. Olha lá, ó, o negócio estava lá 70, 80, de repente está caindo para 57, 59, que não faz muito sentido, né, gente? Então assim, ela estava até ganhando na 2060, obviamente em qualidades gráficas diferentes, mas até por isso ela tem mais vantagem por conta disso, mas não, vai lá e cai. Infelizmente é um problema que pode acontecer mesmo nos jogos que ela rode bem, pode ficar assim, igual que vocês viram também no Resident Evil. É isso aí, gente. O que eu pude trazer do modelo Arc A770, um modelo bem robusto, só que o desempenho eu não gostei. Tem jogo que vai muito bem, tem jogo que vai mais ou menos, tem jogo que simplesmente trava. Testei duas versões de Windows, primeiramente com Windows 10, que nem saiu nesse vídeo, estava bem zoadinho. Testei com Windows 11 mais recente, também não deu certo, né? Desinstalei todos os drivers que pudesse ter da NVIDIA ou da AMD, também não foi. Então assim, sei que outras pessoas podem não ter tido o mesmo problema que eu, mas minha primeira experiência com placa de vídeo da Intel não foi muito legal, não foi muito bacana, mas eu até já esperava isso, é por isso que eu não comprei esse modelo, tá, gente? Agora, tá saindo aí reviews dos novos modelos B570 e B580 que são mais positivos e estou falando bem delas, diferentemente dessas aqui que elas não são tão bem faladas assim. Só que ao mesmo tempo, né, como que elas estão no mercado e ainda apresentam tantos problemas de driver, acho que a Intel vai meio que abandonar isso aqui, então quem comprou meio que vai ser deixado ali de lado para dar foco nas placas B, né? Infelizmente. Então, se não tinha um suporte tão legal assim na série A, imagine agora com a série B. Não sei exatamente quando você está assistindo esse vídeo, mas saiba que hoje é dia 16/1 e a B580 foi lançada no final do ano passado. Não tem estoque dela, nunca teve estoque dela no Brasil. Lançaram também hoje a B570.
não tem estoque também no Brasil. Esse aqui é o nosso site oficial, seu hardware, onde você pode procurar peças como placa de vídeo, placa-mãe, processador em várias lojas do Brasil ao mesmo tempo, que aí você simplesmente seleciona aqui a placa de vídeo mesmo, vamos lá, uma 4060, aí você pode colocar por preço, vai aparecer a mais barata das lojas famosas no Brasil, tem Camu, Pichau, Terabyte, Amazon, Pato Louco, GK Info, então a mais barata agora é R$2.000, que eu nem acho bom isso aqui, esse valor está bem alto para uma 4060, ainda mais que isso aqui provavelmente nem da própria Kabum, né? Então assim, não tem nem como eu fazer review desse produto, a não ser que você mora em outro país e queira fazer algum negócio comigo para mandar essa placa para mim, porque não tem no Brasil. É um lançamento mais no papel. A Intel está lançando aí, falando que o produto acabou com o estoque, mas às vezes o estoque era bem baixo, então acaba rápido mesmo, né? E quando o pessoal encontra com estoque, está encontrando com um preço bem mais alto do que o MSRP. Então, eu tomaria um tanto de cuidado nessas reviews que estão saindo, porque uma coisa é o valor que está sendo sugerido, outra coisa é o valor que está sendo comercializado, e também a gente percebeu recentemente problemas de driver overhead da B580, onde processadores mais fracos que um 7800X3D, um 9800X3D, tem um desempenho piorado com essa placa. E não era para acontecer exatamente isso, porque são placas voltadas para um segmento de quem gasta menos. Então quem gasta menos com placa também vai gastar menos com processador, não vai pegar logo um 9800X3D. Então assim, tem que tomar um pouco cuidado, porque o pessoal está fazendo review muito rápida, pelo menos na minha opinião, até porque tem que cobrir o momento do lançamento do produto e acaba deixando alguma coisa passar. Uma coisa é você fazer review de uma NVIDIA, que está há muito tempo no mercado, a gente já espera algumas coisas da NVIDIA, outra coisa da Intel. Às vezes você passar um pouco mais de tempo fazendo review da placa, você encontra mais problemas. Ora, se encontrei esses problemas com a Intel Arc A, mesmo que a Intel Arc B tenha melhorado, a gente tem que esperar esses problemas também na Intel Arc B ou procurar para ver se tem esse problema. E quando saíram reviews da Intel Arc B, eu não vi o pessoal falando muito de problema, até que de repente um canal lá faz um vídeo falando do drive overhead e todo mundo, eita ferro, vamos procurar. Então assim, nesse caso desse produto já deveriam saber, já deveriam estar procurando. Mas enfim, essa é a minha opinião. Eu particularmente não compraria esse produto aqui, até porque não vale a pena comprar. Se for ver o preço dele aqui, vamos procurar aqui de novo, placa de vídeo Arc A770, R$2.400 não faz sentido algum, então obviamente não recomendo a compra, mesmo quando estava com preço mais interessante também não é um produto interessante. Eu espero que a Intel Arc B melhore isso para deixar o segmento mais competitivo, pelo menos de baixo custo, mas eu tomaria muito cuidado antes de comprar um produto dessas, tenta ver mais reviews, mais coisas internas, porque talvez o jogo que você queira jogar nem seja tão otimizado por essa placa quanto seria de outra marca, tá? Infelizmente pode acontecer de você ter que comprar uma placa em tese mais fraca, como uma NVIDIA, por conta de otimização mesmo, que a Intel ainda está no começo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Agradeço também ao Marcos por ter emprestado a placa. É isso, tá? A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!